Olá pessoal, bem-vindos à aula de genética. Essa vai ser a primeira aula, vamos ter várias aulas a partir daqui. E essa aula será sobre a introdução à genética, tá? Onde a gente vai dar uma olhada nos principais conceitos para vocês conseguirem entender as próximas aulas. Então pessoal, o que é a genética? Né? Aqui a gente tem o conceito desse site que eu gosto muito, do Planeta Bio, que é a disciplina, né, a ciência que estuda os mecanismos de hereditariedade. Né? O que seria a hereditariedade? Né? Seriam as características, né, físicas e fisiológicas que a gente passa de geração em geração, ou seja, dos pais para os filhos, tá? Ao longo do tempo. Quando a gente fala de genética, a primeira coisa que a gente pensa são genes, né? E o que seriam os genes, tá? Os genes são partes de DNA, então a gente tem a nossa célula aqui, né? Lá dentro a gente tem os cromossomos, né? O cromossomo nada mais é do que uma molécula de DNA bem enrolada. E esse DNA, fragmentos deles são considerados genes. O que seriam genes? Seriam fragmentos de DNA que dão origem a uma proteína, tá? Se você já estudou transcrição e tradução, que seria o quê? A produção de proteína através do DNA, você já sabe o que eu estou falando, tá? Então, o DNA ele tem vários fragmentos, e os fragmentos que conseguem produzir proteína, esses fragmentos a gente dá o nome de gene. Outro conceito que a gente tem que entender é o fenótipo. Seriam as características que a gente observa na pessoa. Cor do olho, como está aqui, né, no exemplo. Então, para a cor do olho, a gente pode ter vários fenótipos, tá? Tipo de cabelo, cor de pele, né, tendência a diabetes, né, se uma pessoa é diabética ou não, também é um fenótipo, né? Não só vai ser morfológico a forma, né, mas também pode ser fisiológico, né? Se você tem doença de Crohn ou se você tem doença celíaca, é um fenótipo, tá? É uma coisa observável, não necessariamente são características físicas. Altura é um fenótipo. Então, tudo que você observa na pessoa é fenótipo. Já o genótipo, tá? Você não observa. Por quê? Porque é o conjunto de genes, né? Que tá lá no DNA. Então, como é que a gente tem esses genes? Através da meiose, com seu pai e com a sua mãe, eles tinham células de 46 cromossomos, células diploide. Seus pais sofreram meiose, tá? Para produzir os óvulos na sua mãe e os espermatozoides do seu pai, que são células haploides de 23 cromossomos. 23 cromossomos no óvulo da sua mãe e 23 cromossomos no espermatozoide do seu pai. Com a fecundação, deu a célula ovo ou zigoto, que é a sua primeira célula, com 46 cromossomos, né? Que aqui, então, a gente tem a foto ao lado, os 46 cromossomos, ou seja, 23 grupos, tá? Cada grupo, 2 cromossomos, o que veio da sua mãe e o que veio no seu pai, tá? Esses cromossomos nada mais são do que DNA enrolado, e esse DNA, ele é composto por vários genes. O que são os genes? Fragmentos de DNA que produzem uma proteína, tá? O conjunto desses genes a gente chama de genótipo. Então, os genes são o genótipo, tá? As características que eu tenho, que são devidas às proteínas, que são produzidas por esses genes, aí sim é o fenótipo. Então, tem essa diferença entre genótipo e fenótipo. Aqui, então, a gente tem o genótipo. O genótipo, ele é um conjunto de cromossomos onde a gente tem 23 grupinhos, né? E cada grupinho temos 2 cromossomos, um que veio da mãe e um que veio do pai. Então, aqui a gente vai pegar um par, tanto faz o par de cromossomos. Aqui é um par qualquer, tá? Então, a gente tem um cromossomo que veio da mãe e um cromossomo que veio do pai. Esses cromossomos do mesmo grupo, tá?
a gente vai chamar de cromossomos homólogos. Então, a gente tem 23 pares de cromossomos homólogos. Nesses cromossomos homólogos, por exemplo, vamos pegar como se fosse esse grupo 1 aqui, né? Aqui ele tá com 2 cromátides, cada cromossomo, aqui ele tá com uma só, mas tanto faz, tá? Então, por exemplo, no cromossomo 1, tá? Vamos imaginar que no cromossomo 1 tem a cor do meu olho, tá? Eu tenho gene para a cor do meu olho. Ou seja, gene para o fenótipo, no meu caso, castanho, tá? Então, eu recebi um gene para a cor do olho da minha mãe e um gene para a cor do olho do meu pai. Esses genes, tanto para a cor do olho da minha mãe, para a cor do olho do meu pai, eles estão na mesma posição, um em cada cromossomo. O gene que eu ganhei da minha mãe veio no cromossomo que eu ganhei da minha mãe, e o gene que eu ganhei do meu pai, ele veio no cromossomo que eu ganhei do meu pai, tá? Esses genes localizados na mesma região do cromossomo da minha mãe e do meu pai, mas que servem para a mesma coisa, ou seja, para a cor do olho, a gente chama de genes alelos, ok? E eles ficam na mesma posição dos cromossomos, o que a gente chama de locus gênico. A gente viu, então, que a gente tem vários pares de cromossomos, tá? Então, e a gente viu também que esses genes estão localizados nos cromossomos, né? Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, gene relacionado à autoimunidade, câncer e esquizofrenia. Esses genes relacionados a esses fenótipos, ou seja, a essas características, eles estão no cromossomo 6, ou seja, no cromossomo 6. Então, esse conjunto aqui, né, o que veio da mãe e o que veio do pai, né, cromossomo 6, o par 6, está relacionado ao câncer, à esquizofrenia. Cromossomo 7 vai relacionado a vários outros tipos de câncer. Cromossomo 7, tá? Cromossomo 13, também câncer, tá? Vamos aqui. Cromossomo 14, mal de Alzheimer. Ninguém é obrigado a decorar quais são as doenças em cada cromossomo, ok? Ninguém vai pedir isso para vocês. A única coisa para vocês visualizarem, tá? Que cada cromossomo tem uma quantidade imensa de genes e esses genes eles são mapeados para essas características, tá? Então, por exemplo, eu sei que de repente uma diabetes é um problema no cromossomo tal, tá? É claro que você pode ter uma doença que pode ter uma mutação em vários cromossomos, tá? Não necessariamente em um, mas esses cromossomos eles são mapeados. E o mesmo gene do cromossomo da mãe vai ter um gene equivalente no cromossomo que veio do pai na mesma região. Então aqui a gente já meio que falou, né, o que são cromossomos homólogos, são pares do mesmo tipo, o que vem da mãe e o que vem do pai. Então voltando aqui, temos 23 pares de cromossomos homólogos e esses genes que ficam nos cromossomos homólogos, tá? Que servem para a mesma coisa, ou seja, que dão a mesma característica, tipo de cabelo, tipo de pele, propensão ao câncer, eles são chamados de genes alelos. Então, a gente tem o que veio da mãe e o que veio do pai, tá? Eles ficam na mesma região do cromossomo, então você não vai encontrar, por exemplo, o tipo de cabelo que veio da mãe aqui na ponta e o tipo de cabelo que veio do pai numa ponta embaixo. Não, eles sempre estão na mesma região, nos dois cromossomos, né? Então, essa posição a gente chama de locus gênico. No mesmo locus gênico, você tem genes relacionados a uma mesma característica, tudo bem? E esses genes, eles podem ser iguais ou diferentes entre si, como, por exemplo, meu pai pode ter cabelo encaracolado e a minha mãe pode ter cabelo liso, tá? Não necessariamente os genes para a mesma característica serão iguais. Por isso que a gente tem o conceito de homozigoto e heterozigoto, tá? Homo significa igual, né? A gente também pode chamar de puro. Quando o genótipo dos dois genes alelos são iguais.
Por exemplo, meu pai tem olho azul, minha mãe tem olho azul, tá? Mentira, tá? Mas por exemplo, tá? Então, o gene do meu pai vai ser de olho azul, o gene da minha mãe vai ser de olho azul. Então, são dois genes iguais, tá? Por isso que a gente chama de homozigoto, homo igual. Agora, se meu pai tem olho azul e minha mãe tem olho castanho, são genes diferentes para a mesma característica. Então, a gente chama de heterozigoto ou híbrido, tá? É quando o genótipo há dois genes diferentes, tá? Tudo bem? Então, a pessoa pode ser homozigota ou heterozigota, tá? Quando a pessoa é homozigota, para fins de estudos, o que a gente faz? A gente coloca duas letras iguais, né? Para falar do gene que veio da mãe e do gene que veio do pai. Então, por exemplo, azão, azão. Quando a pessoa tem dois genes diferentes, a gente coloca a mesma letra, porque é um gene para a mesma característica. Exemplo, no meu caso, foi a cor do olho, tá? Mas como são genes diferentes, um a gente coloca maiúsculo e o outro a gente coloca minúsculo, tá? Então, o homozigoto teria duas letras iguais e o heterozigoto seria a mesma letra, mas uma seria maiúscula e a outra seria minúscula para diferenciar os alelos diferentes. Fora isso, pessoal, a gente também tem um outro conceito de dominante recessivo. A gente já vai ver isso mais ao longo da aula, mas eu já vou deixar uma pincelada para vocês. Por exemplo, meu pai tem olho escuro e minha mãe tem olho escuro. Beleza? Eu vou ter um olho escuro, por exemplo. Beleza? Meu pai tem olho claro e minha mãe tem olho claro. Vou ser homozigota também. Vou ter olho claro. São dois genes iguais. Tá. Meu pai tem olho claro e minha mãe tem olho escuro. Qual vai ser a cor do meu olho? Geralmente vai ser escuro. Por quê? Porque existem genes que são mais fortes que outros, tá? Esses genes mais fortes a gente chama de gene dominante. E o gene mais fraco a gente chama de gene recessivo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho dois genes iguais para olho escuro, a gente escreve azão, azão. Por quê? Azão maiúsculo. Por quê? Porque é um gene dominante, tá? Se eu tenho dois genes para olho claro, pelo fato dele ser mais fraco que o olho escuro, a gente escreve em letra minúscula, azinho, azinho. Então, na verdade, o heterozigoto, a gente sempre escreve uma letra maiúscula e uma minúscula, porque geralmente um gene é mais forte que o outro. E o homozigoto vai depender. Se for dois alelos iguais dominante, a gente bota em letra maiúscula, tá? Por exemplo, meu pai tem olho castanho e minha mãe tem olho castanho. Se for dois genes iguais recessivos, que são mais fraquinhos, por exemplo, meu pai e minha mãe têm olhos azuis, a gente vai escrever em letra minúscula. Aqui a gente tem alguns princípios de hereditariedade, tá? O que tem que acontecer, tá? Então, qual é o primeiro? Os filhos herdam dos pais instruções genéticas, ou seja, os genes, tá? A partir dos quais desenvolve suas características. Então, todas as minhas características físicas e fisiológicas, elas vão ser oriundas dos genes que eu recebi dos meus pais. Tranquilo, tá? Segundo, os genes são transmitidos de geração a geração através dos gametas. Então, assim que eu recebi a informação genética dos meus pais, eu vou transmitir para o meu filho através do meu óvulo, que é o meu gameta. Cada gameta contém um conjunto completo de genes típico da espécie. Então, meu óvulo, né? Meu óvulo tem 23 cromossomos, né? Porque 23 mil mais 23 do meu marido, 46 para o meu filho, tá? Mas esses 23, que é metade dos cromossomos de uma célula normal minha, tá? Tem todas as informações, como seria o tipo do cabelo do meu filho,
o tipo de pele do meu filho, se ele tem a tendência a algum tipo de doença, tá? Todas essas informações já estão contidas no gameta nesses 23 cromossomos, tá? Então já tem um conjunto completo de genes, tá? Quarto, os genes ocorrem aos pares em cada indivíduo, pois esse se forma pela fusão de dois gametas, pai e mãe, né? Então, você tem duas cópias do gene. Eu tenho duas cópias de gene, por exemplo, para o meu tipo de cabelo. Um que eu recebi da minha mãe e outro que eu recebi do meu pai. Não necessariamente, tá? Esses genes serão iguais. Minha mãe pode ter cabelo liso, meu pai ter cabelo encaracolado, tá? Mas eu tenho um gene para cabelo, tipo de cabelo da minha mãe, e um gene para tipo de cabelo do meu pai. Tudo bem? Então, eu tenho uma cópia. Cópia é um termo que não é legal de se usar, porque parece que são idênticos, né? Mas nesse sentido, eu tenho dois genes para uma determinada característica. E por último, as duas versões de cada gene são denominadas alelos, isso a gente já viu, né? E se separam quando formam os gametas. Então, por exemplo, eu tenho dois genes para tipo de cabelo, que eu recebi da minha mãe e que eu recebi do meu pai. Mas na hora que eu for fazer o meu óvulo, tá? Vai sofrer, eu vou ter um processo, as minhas células, meu óvulo, as minhas células vão sofrer um processo de meiose. Então, um gene para o cabelo da minha mãe vai para um óvulo e o gene para o cabelo do meu pai vai para o outro óvulo. Dominante versus recessivo, a gente já falou um pouquinho, né? Dominante é representado pela letra maiúscula, né? E se manifesta em doses simples. O que significa isso, tá? Se eu receber um olho escuro do pai e um olho escuro da minha mãe, meu olho vai ser escuro. Se eu receber um olho escuro do meu pai e um olho claro da minha mãe, provavelmente meu olho vai ser escuro. Por quê? Porque o escuro domina o claro, tá? Então, eu não preciso ter dois genes para olho escuro. Eu só preciso ter um. Então, ele já se manifesta em dose simples, tá? Porque ele é dominante, tá? Basta um único gene para eu ter essa característica, porque ele é dominante. Quando basta um único gene para você ter uma característica, ou seja, que ele é dominante, a gente chama esse gene de dominante. Já no caso, o gene recessivo, ele é fraquinho, então perto de um dominante, ele não aparece. Então, quando ele vai aparecer a característica? Quando os dois genes forem recessivos, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Do ratinho branco e do ratinho preto, né? A característica de pelagem negra, ela é dominante, tá? A característica de pelagem branca, ela é recessiva. Então, para ela ser recessiva, ele vai ter que ser azinho, azinho, tá? Por quê? Azão é dominante negro. E se tiver um gene para escuro e um gene para claro, como o gene para escuro domina o gene claro, quando ele for heterozigoto, o fenótipo vai continuar negro, mesmo que o genótipo seja azão-azinho. Percebeu a diferença entre fenótipo e genótipo? Olha só, genótipo azinho-azinho, o fenótipo, o ratinho é branco. Genótipo azão-azão, o ratinho é negro, tá? Mas genótipo azão-azinho é outro genótipo, um terceiro genótipo, ainda continua o mesmo fenótipo, o rato é negro, tá? Porque a pelagem negra é mais dominante que a pelagem clara. Então, aqui tem algumas características de genes para genes dominantes e genes recessivos, né? Então, por exemplo, o cabelo, né? O cabelo crespo é uma característica dominante em relação ao cabelo liso, que é recessivo, né? Então, se teu pai tiver um cabelo crespo e a tua mãe tiver cabelo liso, a tendência é que o seu cabelo seja crespo, tá? Queixo com fenda, né? É uma característica dominante. Queixo sem fenda, recessiva, tá?
Orelha, lóbulo livre, né? Tem umas pessoas que o lóbulo aqui, que é a maioria, né, é livre. Tem umas que o lóbulo, ele é grudado, né? Não tem essa bolsinha, né? Lóbulo livre é dominante, lóbulo grudado é recessivo, né? Covinha no rosto também é uma característica dominante, né? As pessoas que riem não têm a covinha é uma característica recessiva. Então, tem várias outras características. Ao decorrer das aulas, a gente vai ver mais algumas. Bom, outro conceito aqui que a gente tem que falar é sobre fenótipo e genótipo. O que a gente viu até agora? Que o fenótipo é o resultado do genótipo, né? As suas características são resultados da ação dos seus genes, tá? Não necessariamente vai ser sempre assim. Na verdade, fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Exemplo, né? Você tem lá os irmãos gêmeos, tá? E aí, de repente, um vai morar no Polo Norte e outro vai morar bem no Equador, né? No Caribe, né? Depois de 30 anos, você vai ver que aquele que ficou no Caribe tá um negão e aquele que tá no Polo Norte tá super branquelo, né? O fenótipo é igual? Não. Um tá bem moreno e o outro tá branquelo. O genótipo é igual? Claro que é igual, eles são irmãos gêmeos. Mas por que o fenótipo está diferente? Porque o ambiente fez com que aquele que ficasse no sol produzisse mais melanina, tá? É outro caso, por exemplo, da academia, né? Você pega... A gente está pegando irmãos gêmeos, no exemplo, porque, obviamente, eles têm o mesmo genótipo, né? Um é todo magrelão e o outro é todo sarado. Por quê? Porque ele vai na academia direto, né? Então, o segundo vai na academia direto, então ele tem o corpo todo moldado, todo musculoso, enquanto o outro é todo flácido. O genótipo é o mesmo, mas o fenótipo deles é diferente. Por quê? Porque o ambiente moldou. Aquele que foi na academia ficou com os músculos mais desenvolvidos, tá? Outro caso aqui também é a comilança, né? Um faz dieta e o outro come um monte, o fenótipo vai ser igual? Não vai. Quem comeu mais vai ficar mais gordinho. Então, muitas vezes, o fenótipo não vai ser o mesmo. Também temos que falar do quadro de Punnett. É um quadro que a gente vai utilizar muito quando a gente for fazer exercícios de genética. Nada mais é uma tabela, tá? Então, a gente vai ter aqui uma coluna e uma linha, e aí a gente vai colocar os genes, tá? A gente separa os genes nos gametas. Então, por exemplo, um gene azão azinho, né? Um azão que vem da mãe, um azinho que vem do pai, ou tanto faz, né? Quando formar gametas, um gene vai para um óvulo, se for uma mulher, né? E o outro gene vai para o outro óvulo. Então, a gente vai ter dois tipos de gameta, o azão e o azinho, tá? No caso, se for um homozigoto, tá? Se ele só tem um gene, azinho, porque ele é azinho, todos os gametas que ele vai formar é azinho, tá? Então, vamos imaginar que uma mulher azinho casou com um cara azinho, tá? Então, quais são os gametas que ela vai formar? Os óvulos. Ou vai formar um óvulo azão, ou vai formar um óvulo azinho. Então, aqui a gente coloca na coluna. Aqui o gameta da mulher, né? O óvulo pode ser ou azão, e aqui a gente pode ter um azinho, tá? E o homem? Bom, se ele é azinho, nesse exemplo aqui, ele só vai ter um tipo de gameta, um azinho. Aqui a gente colocou o azinho e aqui o outro azinho, mas se você quisesse colocar só um azinho, poderia, porque o resultado seria o mesmo, tá? Porque eles são iguais. E aí o que você faz? Você coloca os gametas do homem na linha e os gametas da mulher na coluna. Tanto faz se você quiser colocar os gametas da mulher na linha e do homem na coluna, tanto faz. O importante é que você coloque nessas extremidades, tá? E aí o que você faz? Você vai juntando azão e azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, 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 coazinho, azinho, azinho. E esse quadro de Punnett é muito legal, que te dá aqui, nesses 4 resultados aqui,
a probabilidade genética dos filhos desse casal, tá? Então, a gente vai usar bastante esse quadro de Punnett. Outra coisa também que a gente vai utilizar muito é o que a gente chama de cruzamento teste, também chamado de retrocruzamento, tá? O que seria isso? Vamos imaginar, tá? Que eu tenho um indivíduo que tem um fenótipo dominante. Por exemplo, um cara com cabelo crespo, tá? Eu sei que a característica do cabelo crespo é uma característica dominante, tá? Mas eu não sei se ele é homozigoto, por exemplo, azão-azão, ou se ele é heterozigoto, azão-azinho, uma vez que ele pode ter um gene para cabelo liso, mas não está aparecendo lá porque o gene para cabelo crespo é dominante em relação ao gene do cabelo liso. E eu quero saber qual é o genótipo. O fenótipo eu sei, cabelo crespo. Eu quero saber qual é o genótipo desse cara. Como é que eu faria? Claro que isso é hipotético, né? Eu colocaria ele para cruzar com uma mulher de cabelo liso. Para cruzar, que horror, né? Mas a gente está falando, não precisa ser uma pessoa, né? Pode ser um rato, pode ser uma planta, né? Mas, hipoteticamente, eu colocaria essa pessoa para cruzar, para ter filhos com uma pessoa de cabelo liso, ou seja, uma pessoa 100% recessiva, tá? Então, vamos ver. Aqui a gente usa A, geralmente, mas pode ser V, pode ser Z, pode ser a letra que você quiser, tá? Então, tá. Então, vamos imaginar. Vamos imaginar que o cara, então, é azão-azão, ou vezão-vezão, nesse caso tá vezão-vezão. Cruzando com uma pessoa recessiva, né, vezinho-vezinho, o que que daria? Vamos imaginar que, vamos colocar, a gente não gosta de letra A, né, a gente gosta de letra A, vamos fazer aqui então, mas vamos imaginar que o cara é azão-azão, e aqui que a menina é azinha-azinha. Tem cabelo liso, o cara tem cabelo crespo, ou ele pode ser azão-azão, ou ele pode ser azão-azinho, né? E a menina tem cabelo liso, azinha-azinho, tá? E por que que a gente bota para ele fecundar uma menina que é homozigota recessiva? Se ele for azão, tá? O que que vai dar os filhos, né? Azão dele, com azinho dela, azão dele, com azinho dela, azão dele, com azinho dela, azão dele, com azinho dela. Ou seja, 100% azão, azinho. Beleza? Tranquilo. Agora, e se ele fosse azão-azinho? Eu não sei, eu só sei que o fenótipo dele é cabelo crespo, né? Então, cruzando com uma mulher de cabelo liso, daria o quê? Azão-azinho. Ó, aqui tem um azinho, né? Então, seria azinho-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Ou seja, daria 50% azão-azinho e 50% azinho-azinho. Ou seja, 50% azão-azinho significa que 50% dos filhos teriam cabelo crespo, né? E 50% dos filhos teria cabelo liso, tá? Se ele fosse azão-azão, 100% dos filhos teriam cabelo crespo, ok? Então, o cruzamento teste, toda vez que você quer saber se uma pessoa com fenótipo dominante, ela é homozigota ou heterozigota, você cruza, tá? Com um ser, uma pessoa, a gente pode estar falando um ser, né? Um animal, uma planta, com outra que você tem certeza que ela é recessiva, e aí pelos filhos, pelo resultado dos filhos, você sabe se aquela pessoa que você não sabia se era azão-azão ou azão-azinho, você consegue saber o resultado.